abominação, quantas coisas absurdas, infiltração. Aí é só na pós-modernidade. Tem, na época de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, em 2 celebrações de pães asmos e de Páscoa, ele teve que fazer purificação do templo, pois todos os adoradores do Deus de Israel tinham que subir ao templo onde se manifestava a glória de Deus. Mas a glória de Deus já tinha saído dali, porque a atividade de cambistas, a ganância, a corrupção, o partidarismo político, em detrimento da adoração ao Senhor, já tinham tomado conta do templo. E o mestre vai com força ali, pega um azorrague, expulsa os cambistas daquela atividade, despertem. Mas como vocês não valorizaram o maior de todos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O templo de Herodes teve o privilégio, o maior de todos entrou dentro da segunda casa. E eles não perceberam. Preferiram um ladrão. Cristo ou Barrabás? Na hora do plebiscito o povo diz: preferimos o ladrão revolucionário. Preferimos. Crucificam. Caia sobre nós o sangue desse justo. Deu para vocês compreenderem a correlação que existe nesses fatos que eu citei, com o da ceia do Senhor? Veja que ele fala, é muito profundo, eu não vou ter tempo de trabalhar tudo. Não temos uma autonomia de câmera tão extensa que talvez vocês não tenham tanta paciência para ouvir a palavra de Deus. Veja que ele fala: por causa disso há entre vós muitos fracos. Está cheio de crente com anemia espiritual. As lutas vêm, as dificuldades, ele para no meio do caminho. Pega um monte de crente desviado na rua, faz uma entrevista ali. Ah, eu já fui evangélico, mas eu me decepcionei com as pessoas. Você foi para a igreja olhar a pessoa que é fraco. Tem que olhar para Jesus, que foi perfeito, foi fiel até a morte e morte de cruz. Não se inspirar em homens. Se você se inspirar no líder dessa denominação aí lá do Belém do Pará, você vai desanimar. Você tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Fracos, com anemia espiritual, doentes, doenças físicas, doenças emocionais e espirituais. Gente que entra na igreja, existe isso. Confessei os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Olha o que Tiago já estava vendo lá na época dele lá. Crente maledicente, murmurador com doença física. Críticos ferrenhos, como de Moisés, a própria irmã Miriam pegou lepra. Isso não é só coisa de Antigo Testamento, não. Tiago já está vendo isso, está cheio de gente doente dentro das igrejas. Porque não está escrito aqui no texto da ceia, mas as pessoas não se atentam. Em especial a liderança. Os líderes das igrejas não estão ensinando o povo. Só ficam ali: eu tenho que atender o imediatismo dos pequeninos para fazer a receita do final do mês. Aí ficam só com triunfalismo. E a pessoa está convivendo a sua vida cristã com pecados, carregando uma mala pesada de pecados não confessados e pecados não abandonados, sem pedir força ao Espírito Santo para abandonar estes pecados. Muitos que já morreram, olha, morte espiritual dentro da casa de Deus. Terrível perder a dracma dentro da casa de Deus. Perder o Espírito Santo como os fariseus, sendo ali o dia inteiro pagos pelo sistema de cobrança de tributos e dízimos, né? Mas distante de Deus. Estuda a lei, copia a lei, copia a lei. Ah, vamos interpretar aqui, olha, vamos lavar a mão para escrever o nome de Yahweh. Vamos lavar a mão. E aí quando vem os astrônomos, estamos chegando na época do Natal, né? Quando vem o Baltazar, o Belchior e o Gaspar lá, buscando as orientações, porque eles estão atentos no céu, lá vendo o anjo iluminando. Olha, chegou a nova era, chegou um novo tempo, o reino está estabelecido. Aí vão perguntar para esses mesmos escribas aqui: segundo as escrituras vai nascer lá em Belém. Os caras, os magos, os astrônomos vêm de longe. Eles estão tão perto e não vão lá. Tem uma estrela diferente ali, mas sei lá, preguiça. Ficaram com seus traseiros tão pesados que não levantavam mais de seus assentos. Queriam o comodismo de ficar somente estudando as escrituras, obesos espiritualmente,
cheios de orgulho e de ostentação. Vejamos aqui no verso 31. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Veja que os homens sempre tentam justificar. Ah, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu, aí por isso que eu comi o fruto. Chega de empurrar o seu pecado para os outros, botar a culpa pela consequência dos seus erros. É hora de sermos como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restabelece em mim um espírito reto, um espírito que se alegra em te servir. Tão somente eu pequei contra ti, Senhor. Perdoa o meu pecado. E o profeta vem e diz: o Senhor perdoou o teu pecado. É isso que o Senhor quer ver em nós. Reconhecimento de que somos falhos e que falhamos. E somos dependentes da graça e do Consolador. Veja no verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer a ceia, esperais uns pelos outros. No dia de ceia e no dia da Páscoa era um dia de congregação, de união da família, do intento de Deus. Quão alegre será se o Senhor voltar e encontrar a remanescente aqui. Eu vou ser um privilegiado em consagração e ser arrebatado. E a igreja será arrebatada, e nós realizando um culto aqui de celebração da congregação das famílias. Ou as famílias que são perseguidas em locais difíceis, da janela 1040 ali em suas igrejas, que vivem na clandestinidade, estejam adorando ao Senhor e forem todos arrebatados. Olha que sinal maravilhoso, né? Quando a turba veio para capturar o Enoque, como conta um livro, né? Na hora em que vinha a turba da sua época com o intuito de matá-lo, como esses conspiradores aqui do Senhor Jesus Cristo, de matar esses que pregam a palavra de Deus, e no momento exato o Enoque é arrebatado para a glória, não passa nem pela morte. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Preparai a refeição da Páscoa para que comamos. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Aí o mestre já começa a revelar. Olha o mestre como profeta, né? Ele respondeu: quando entrares na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Seguiu a casa em que ele entrar. Olha, o mestre já está antecipando. Até o caso do jumentinho lá é algo semelhante também, né? O mestre já está revelando aqui. Conta-se a tradição de que a casa onde haveria de se estabelecer seria de um homem de posses, né? Barnabé era um homem de posses. A família de Barnabé tinha muitas posses. Barnabé vende ali as suas propriedades, tudo para seguir os apóstolos e fazerem missões e levarem o evangelho aos confins da terra. O pai de João Marcos também era um homem dedicado. Ele percebeu a obra do Senhor Jesus Cristo e ele colocava os seus bens para servir a obra. Conta-se que esse cenáculo era a casa de João Marcos, né? Tanto é que o João Marcos fica ali assistindo a tudo, né? Assistindo o que o Senhor Jesus Cristo ministrava naquela Páscoa para os discípulos. Tanto é que quando o Senhor Jesus Cristo foi capturado, ele estava coberto de um lençol, né? E ele sai nu ali quando vem a pressão dos perseguidores contra o Filho de Deus. Ele sai ali correndo e fica sem lençol e sai seminu, né? Estava acompanhando atento para escrever o seu evangelho, o evangelho de Marcos. Marcos também era sobrinho de Barnabé, né? Bem sabemos isso. Veja no verso 11. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Eles tinham que separar o cordeiro, separar um cordeiro, comprar esse cordeiro, levar para o sacerdote fazia análise, aí o cordeiro era imolado sem quebrar um osso, e aí eles traziam o cordeiro já imolado para casa para assim ministrar, assarem e comerem a carne do cordeiro. Também havia necessidade de comprar as ervas amargas, os pães asmos, o local bem higienizado, não podia haver fermento em casa, pães sem fermento, tinha receita.
tinham critérios para serem observados, como já falamos, né? E aí veja no verso 14, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não comereis mais, até que ele se cumpra no reino dos céus. E tendo recebido um cálice, dado graças, diz: tomai-o, reparti entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Veja que o Senhor Jesus Cristo explana, praticamente eu já sabia o que haveria de acontecer, já tinha falado para vocês que eu estou passando por um momento em que conspiram contra a minha vida, e o Senhor Deus, o Pai, estabeleceu por meio desta conspiração me levar ao sofrimento, à morte, uma morte terribilíssima. E nesta ceia, neste evento, esta vai ser a última comemoração de Páscoa que eu participo com vocês. Depois disso, vocês só me encontrarão na glória, para as bodas do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí veja que ele institui no verso 17: tendo recebido um cálice, dado graça, diz: tomai, repartiu entre vós. O pão que o Senhor Jesus Cristo tinha ali era um pão asmo, um pão sem fermento. Nós já ministramos uma ceia aqui na Remanescente com pães asmos. Minha esposa fez carinhosamente aqui numa ceia pães asmos, pão sem fermento, né? E o Senhor, tomando o pão ali, ele reparte o pão. É dado ao Senhor um cálice ali com vinho, e ele fala da representatividade do pão e do vinho. O pão representando o corpo do Senhor Jesus Cristo. São dois símbolos separados neste sacramento da ceia do Senhor. O pão representando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em Isaías 53, assim, profeticamente explanado, que ele foi levado como ovelha muda ao abatedouro. O sacrifício que nos trouxe paz, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, como um cordeiro pascal, sim, foi o Senhor Jesus Cristo, levado ao abatedouro para morrer. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo se tornou substituto. Esse cordeiro morre de forma substitutiva, o que em teologia se chama sacrifício vicário. Ou seja, no corpo do Senhor Jesus Cristo é incubado os nossos pecados. Pois no Antigo Testamento, segundo os cerimoniais, os animais morriam substitutivamente. Todo aquele que quisesse adorar ao Senhor levava o melhor dos bois, o melhor cordeiro para ser sacrificado, o cabrito. Morria em substituição ao penitente adorador, aquele que estava arrependido e queria adorar ao Senhor, queria manter a comunhão. Nós vemos que o escritor de Hebreus nos disse que sangue de touros e de bodes não podem purificar o homem de seus pecados. Então entendemos que todo o mecanicismo das cerimônias, pois isso era repetido várias vezes, os sacrifícios, tudo isso era uma preparação. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: chegou a hora é essa, em que o Cordeiro Pascual, Filho de Deus encarnado, vai dar fim aos pecados. O vinho representando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Toda alma que pecar, esta morrerá. A vida da alma, a vida do corpo está no sangue. Então, o sangue, a alma de alguém inocente, pagando pelo pecado dos culpados, dos injustos, dos impuros, que assim confessassem os seus pecados. O sangue para purificar pecados. No hebraico, a palavra kapar, que institui a festa do Yom Kippur, dia da purificação, o dia em que os pecados são cobertos pelo sangue do cordeiro, do bode, em especial no dia da expiação. O bode expiatório era sacrificado pelos pecados de Israel, em especial o sangue do cordeiro pascal, praticamente cobrindo a vida daquele que estava de forma penitente participando, bebendo o cálice do Senhor. Temos então no corpo de Cristo dois símbolos, o pão e o vinho. O pão representando o corpo de Cristo, que foi incubador dos nossos pecados, das nossas maldições. E no vinho,
o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Algo interessante que, além de ensinar o propósito, os intuitos da Páscoa, a verdadeira motivação da Páscoa, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, falei, presta atenção no início da mensagem, havia a questão do reino de Deus. Veja que no verso 18, na parte final, ele fala, até que venha o reino de Deus. Os discípulos pensavam o quê? Estamos do lado de alguém muito poderoso. O Pedro principal ali, né, que juntamente com João preparou a ceia, que tinham visto, né? Pedro e João tinham visto, né, o Senhor Jesus Cristo transfigurar no monte lá da transfiguração, no Carmelo, né? Então eles tinham essa expectativa, o reino, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, e ele é um reino, tem um reino. E eles pensavam ali, né, ficavam constantemente debatendo essas coisas. E o mestre está ali olhando, vocês não estão entendendo. Para entrar no reino, primeiro é necessário que o reino morra pelos seus súditos, para que eles sejam santificados, expiados de seus pecados e possam entrar no reino. Eles estão vendo tudo aquilo e não estão entendendo ainda em profundidade. Até mesmo na morte, eles ainda não estavam entendendo. E aí no verso 24 em diante ele começa a falar sobre essas coisas, né? E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria parecer ser o maior, né? Imagine, João, Pedro, Tiago, os discípulos mais íntimos, né? A discussão entre eles, né? E aí o mestre começa a corrigir, mostrando a realidade. Jesus lhes disse, os reis dominam sobre as nações e exercem autoridade sobre elas, e são chamados de benfeitores. Todo imperador assim se levanta com o seu pensamento, com a sua ideologia, entre aspas, nos dias de hoje, né? Todos os prefeitos, governadores querem fazer boas gestões para novamente serem reeleitos, né? Os deputados querem fazer boas ações para serem reeleitos, né? Tem que mostrar serviço. O Senhor Jesus Cristo está mostrando isso, que os reis queriam ser adorados pelos seus súditos. Mas veja que no reino de Deus existe um contraponto, né? Mas vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Então veja aqui que muitos que já pensavam que estavam no reino dos céus, que eram os mais velhos fariseus, estavam condenados. E os mais novos, que eram quem? Os adoradores do Senhor Jesus Cristo. E sendo novo em Cristo Jesus, nova criatura em Cristo Jesus, tinha que ser servo, servir. Isso desmonta